Você sabia que muitas vezes eu já vi pessoas falar assim, porque meu, aquilo que eu estava planejando fazer não deu certo, porque eu contei antes de realizar. Realmente, antes da gente ter quando a gente tem assim um projeto, algo para realizar na nossa vida, não é bom a gente contar para ninguém não, né? Para ninguém, porque atrapalha. Mas o que eu quero falar para você é que assim, não é porque eu contei para a pessoa que não deu certo. É porque de certa forma eu desisti daquilo, não é? É porque de certa forma eu não lutei por aquilo, não é? Não é porque eu contei para a pessoa, eu contei para a pessoa e não deu certo. Não, porque quando Deus está naquele negócio, quando Deus está, ninguém perde, sabia disso? Sabia disso que a Bíblia mesmo fala? É querendo Deus quem impedirá, entendeu? Agindo Deus quem impedirá. E eu estou falando isso porque muitas pessoas param no meio do caminho, desistem de seus sonhos, porque não entenderam, porque não conseguiram, e aí pararam no meio do caminho. Eu fiz uma imagem ali de uma pessoa parada no meio do caminho, de propósito essa imagem aí, para representar aquelas pessoas que têm sonhos, que desistem. Mas quando eu falo desistir, não é desistir, eu não quero. As minhas atitudes, meus sentimentos que eu tenho, é uma forma de eu desistir. Não é só dizer, eu não quero mais enquanto não. Olha, sabe, aqui em Gênesis 37, verso 7, fala que José estava no campo, amarrando feixes de trigo com os irmãos dele. De repente, o feixe de trigo dele levantou, ficou de pé. E os feixes dos irmãos de José também, que estavam no campo, se levantaram. E os feixes dos irmãos de José se curvaram diante do feixe de José. O feixe de José estava de pé e os irmãos de José se curvaram diante do feixe de José, que aquele feixe representa por José, né? E ali fala que os irmãos de José, no verso 8, quando José terminou de contar o sonho, né? O sonho que José teve, que Deus revelou para José, os irmãos falaram assim, quer dizer então que você está querendo dizer com esse sonho que você vai ser nosso rei, que você vai mandar em nós? E ali fala que eles passaram a odiar ainda mais José por causa dos seus sonhos. E não por causa do sonho, da maneira como José estava contando os sonhos, com convicção. Ali Deus estava mostrando para José o que ia acontecer na vida de José lá na frente, que José ia ser grande, sabe? Nós sabemos que os irmãos de José fizeram de tudo para interromper esse sonho realizado na vida de José. Mas sabe por quê? Que eles não conseguiram? Porque José, ele era uma pessoa que ele não era dirigido pelos sentimentos dele, era Deus que dirigia a vida de José. Sabia? Olha, se Deus tivesse dado esse sonho para José, que ele ia ser grande diante dos irmãos, e ele tivesse falado assim, olha José, só que é o seguinte, você vai, antes de você ser governador do Egito, você vai ser jogado no poço pelos teus irmãos, depois você vai ser vendido como escravo. Quando você chega na casa de Potifar, a mulher dele vai se apaixonar por você e vai te acusar de assédio sexual. Você vai ser preso por causa disso, mas lá na prisão lá, você vai ficar um tempo lá na prisão lá. Depois, então, é que você vai interpretar o sonho lá do rei lá, e aí é que você vai ser grande diante dos seus irmãos. Mas você vai passar por tudo isso. Mas uma coisa importante que eu vou falar para você.
você que é homem, mulher também. Ali, sabe qual era o momento ali do sonho de José não se realizar? De sonho de José morrer ali? Sabe que hora foi? Não foi quando os irmãos jogaram ele no poço, quando ele foi vendido, não. Foi quando ele, foi se ele cedesse para a mulher de Potifar. Se José do Egito tivesse se entregado, sabe, às suas paixões carnal com aquela mulher mundana, sabe, o sonho de José teria se realizado? Me responda, hein? Então, a forma de desistir dos sonhos é assim. É indo por outros caminhos que Deus não está ali naquele negócio, entendeu? José passou por tudo isso. Ele devia, ali naquele ponto ali, que aquela mulher linda, rica, esposa do patrão, seduziu José, ele devia pensar, nossa, eu estou longe dos meus parentes, meus irmãos fizeram isso comigo, ninguém está vendo mesmo, ninguém me conhece, não sabe nem quem que eu sou. Observação. Ele era um jovem solteiro, só que ele era casada, tá? Mesmo que ele, sendo solteiro, ele não cedeu às vontades dela. Ele era jovem, José do Egito era jovem. Sabe? Sabe o que é que José falou para a mulher quando ela agarrou ele para seduzir ele? Não, jamais eu vou cometer esse pecado contra Deus e contra o meu patrão. E você, no lugar de José, o que você faria? O que você faz hoje? Pois é, ser José do Egito, todo mundo quer ser. Agora, na hora das paixões lá, das suas vontades, dos seus sentimentos, aí não, faz a sua vontade. Não vai pedir orientação de Deus, nem nada, porque Deus não está nesse negócio, sabe? Muitos sonhos são interrompidos e as pessoas param no meio do caminho, porque elas vivendo suas paixões carnais. Quando eu falo de paixão carnal, é todo tipo de paixão, sabe? Não é só paixão por homem, mulher, é qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de, assim, de ganância, sabe? Que preenche o ego da pessoa. Que Deus não está nesse negócio. Bota uma coisa na sua cabeça. Se Deus não tiver à frente, nada prosperará. José virou José do Egito, governador, segundo o homem mais poderoso do Egito, porque ele não se deixou levar por sentimentos. Não foi porque ele contou o sonho para os irmãos dele, não, sabe? Porque contar os sonhos, as pessoas dão a sua opinião, fica dando opinião, sugestão, e aí a pessoa decide se quiser, sabe? Mas o ponto-chave de José ali não realizar o seu sonho era ceder para aquela mulher lá, sabia? Pensa nisso, porque na nossa vida aparecem muitas ofertas, muitas oferendas. Um homem ou mulher de Deus que vive no propósito de Deus, juntamente com Ele, sabe? É difícil, é difícil. Tem que se oferecer em sacrifício todos os dias. Sabia que nós somos um sacrifício vivo? Mas nós temos que ser um sacrifício vivo, agradável a Deus. Sabia? Nós temos que ser uma oferta viva. Eu sou uma oferta viva que estou me oferecer. O que é um sacrifício? Uma oferta. Uma oferta você dá, você não pede mais de volta. Sabia? Você se oferece um sacrifício a Deus. Então ali você não é mais dona de você. É Deus que é dono de você. Por isso que muitos sonhos são paralisados, não são realizados, porque as mentes aqui, estão abarrotadas de paixões do eu, sabe, das minhas vontades. Eu não deixo Deus dirigir minha vida. Eu falo que eu sirvo a Deus, mas